Maria Esther trazendo novas informações, Maria Esther. Pois é, Fernanda, agora há pouco você falava de educação à distância, é uma realidade de muitos pais aqui no nosso estado. E aí é aquela questão, né? Os desafios. Tem gente que tá falando, eu acho que isso não funciona. Tem pais falando assim, lá em casa eu não tô conseguindo. Uma tarefa a mais para os pais também, né? Uma tarefa a mais. E aí, será que a criançada tá conseguindo absorver esse aprendizado? Então, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Giovana Lunardi. Ela é presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação e ela também é professora da FAED UDESC. Boa tarde para você, Giovana. Bem-vinda ao SBT Meio Dia. Obrigada pela sua participação. Boa tarde a todos que estão nos vendo. É um prazer estar com vocês hoje à tarde. Sobre esse assunto, você que trabalha diretamente com isso, né, Giovana? É claro que você trabalha mais na questão de universidades e tudo. Como é que você enxerga essa educação à distância para os pequenos? Então, nós temos um grande desafio aí pela frente, né? Primeiro, que é bem importante a gente entender que isso que nós estamos passando agora, isso que as escolas estão fazendo nesse momento, não é educação à distância. A gente pode falar que isso é educação remota, atividades remotas, atividades online, mas não é educação à distância, porque a educação à distância, ela é uma modalidade que, inclusive na nossa LDB, ela não é prevista para a educação infantil. Para a educação infantil, o papel das escolas de educação infantil, ele é um papel que transcende a possibilidade da modalidade de educação à distância. Então, nós estamos vivendo um momento muito ímpar, né, no mundo, por conta da pandemia, e as escolas, as instituições educativas tiveram que pensar alternativas, e entre elas aparece a alternativa da educação remota, das atividades online, das atividades remotas. Temos um grande desafio, porque especialmente para as crianças pequenas, eu entendo que o que os pais e especialmente o que as escolas precisam ter em mente é qual é o objetivo dessas atividades remotas, né? Nós não temos que nos preocupar nesse momento com o conteúdo, até porque quando a gente fala de crianças pequenas, o papel da escola, ele transcende, ele é mais importante do que simplesmente trabalhar com conteúdo. Então, acho que a principal situação no momento é encontrarmos um bom senso, seja das escolas, seja dos pais, para garantir que a criança tenha possibilidades de socialização no espaço familiar, possibilidades de ter um espaço de socialização e de atividades que deixem ele curioso, que façam ele aprender, mas ao mesmo tempo que a gente tenha condições de respeitar a saúde mental das crianças, né? Porque assim como nós, adultos, as crianças também estão estressadas com essa situação, também estão vivendo algo que elas não conseguem explicar. Tá certo. Agora, Giovana, existe uma questão, você disse muito de não se preocupar muito com o conteúdo nesse momento, né? Que os pais têm que levar mais isso como uma maneira de levar esse momento da pandemia com as crianças dentro de casa. Mas e aí a educação? Não corre um risco disso atrasar essa educação, de perder o ano letivo, igual muitas escolas estão falando? Existe essa discussão? Então, como tentar, né, unir as duas coisas agora? Então, eu acho que a gente tem que ter bastante claro qual é o papel da escola para cada nível de ensino, né? Especificamente no caso do ensino fundamental, as escolas têm condições sim de pensar atividades online que ajudem no processo de reposição dos conteúdos. No caso específico da educação infantil, a escola tem um papel de socialização, a escola tem um papel de aprendizagens sociais, ela tem um papel de possibilitar diferentes vivências para além daquelas da família, né? Então, obviamente, vão acontecer perdas, né? Nem tudo vai ser capaz de ser ressignificado pela família nesse momento, mas seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista pedagógico, nós temos que construir alternativas, né? Hoje mesmo o Conselho Nacional de Educação está chamando da sociedade civil para um debate em torno de como pensar aí a reposição e a própria questão
questão dos dias letivos, né? E acho que isso vai ser bastante importante para as escolas de maneira geral. E no caso específico da educação infantil, eu acho que nós temos que apostar na capacidade de a gente construir rotinas e dinâmicas dentro do espaço familiar que ajudem a criança para quando ela puder de novo entrar no espaço escolar, né? Tá certo, Giovana. Agora existe também uma discussão do que vai acontecer daqui para frente, né? Muitas famílias já estão se habituando com essas aulas online, essas aulas remotas, né? A gente não sabe exatamente como é que vai ser daqui para frente, não existe uma data certa, né, de que quando tudo isso vai passar. Dá para fazer uma previsão de se isso vai ter uma mudança mesmo na educação aqui de Santa Catarina? Eu diria para você que eu acho que nós vamos ter uma mudança de educação no mundo, né? Assim como eu espero que isso também nos traga algumas aprendizagens positivas em termos de vida social e tudo mais. As escolas estão passando por um período muito tenso, porque do dia para a noite, os professores que nem todos têm habilidade para lidar com as tecnologias, com possibilidades online, estão sendo obrigados a serem criativos, a assumirem outras formas de ensinar e de prensar os processos de aprendizagem dos alunos, e eu espero que isso possa ser um saldo muito positivo, né? A gente já tem uma geração jovenzinha aí de 3, 4, 5 anos que já usam seus celulares, que já usam os seus iPads, que usam muito bem a internet, e a gente pode potencializar isso para um uso cada vez mais consciente, para um uso de autoria, para um uso de produção de material, e eu acho que se podemos falar em algum ganho positivo depois dessa experiência da pandemia, talvez seja esse, né? De nós, tanto professores quanto alunos, podermos usar a tecnologia ao nosso favor por uma educação mais criativa, mais autoral, mais autônoma e com capacidade, inclusive, de inventar um novo modo de ser escola, né? Giovana, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no SBT Meio Dia. Muito bacana o seu ponto de vista sobre isso. Obrigada pela participação. Obrigada, muito obrigada. Aí, a Giovana, então, falando do ensino à distância, que na verdade nós devemos chamar, como ela disse, de educação remota, né? Porque educação à distância é uma coisa diferente, não é isso, esse online que as crianças estão tendo aqui no nosso estado. Ainda sobre esse assunto, eu vou agora para Joinville conversar com Ana Paula Damasio, porque lá, na região norte, também já está tendo essa aula remota. Como é que está funcionando por aí? Já existe um panorama do que foi feito até agora, Ana? Conta pra gente. Então, a prefeitura ainda não divulgou um levantamento, não fez esse levantamento de quantas crianças estão tendo acesso a essa aula remota e se existe alguma criança que não está tendo acesso. Assim que a secretaria fizer o levantamento, a gente vai fazer a divulgação aqui dos dados. Porém, a prefeitura está disponibilizando esse material tanto online, no site da prefeitura, pelos WhatsApps, as escolas estão fazendo essa disposição de materiais para os pais também, e também na Rádio Cultural aqui de Joinville, esse ensino está sendo dado ali desde as 8 da manhã até as 8 horas da noite, para o ensino do berçário até o ensino do 9º ano. Então, esse conteúdo está sendo dado aqui em Joinville, tanto nas rádios quanto aí online. Em Massaranduba, Maria Esther, o prefeito aí decidiu, a secretaria está doando kits alimentação para as famílias que estão cadastradas no Bolsa Família e que têm alunos aí, que têm filhos que estão estudando na rede municipal de ensino. Como essas crianças estão fora da escola, né? Deixa eu arrumar minha máscara aqui que está caindo. Como essas crianças estão fora da escola, muitas delas não têm acesso à alimentação e essa alimentação faz falta no dia a dia. Então, lá em Massaranduba, a prefeitura está disponibilizando esse kit alimentação. Ele foi entregue, está sendo entregue a partir de hoje. Vai ser entregue aí uma vez por mês, até enquanto durarem a suspensão das aulas em todo o estado de Santa Catarina. Eu volto contigo aí no estúdio. Agora, Ana, aproveitar que eu estou conversando com você aqui, eu sei que você é mãe, né? Você tem uma filha aí que até está com uma idade ali, o que ela já deve estar no ensino fundamental, né? E aí eu quero que você conte, faça o seu relato aqui pra gente de como é que você está encarando essas aulas remotas dentro de casa, você está conseguindo se organizar? Que desafio você como mãe encontrou aí nessa aula, né? Dessa maneira diferente, essa modalidade nova de aula?
Maria Esther, é um desafio, né? Lá em casa eu tenho a Helena, que tem 7 anos, ela está no primeiro ano em alfabetização, e também tem o Henrique, que já vai para a creche aí desde os 4 meses. O Henrique está com 9 meses agora, e eu já tenho conteúdo para fazer com o Henrique também. Então, a gente que está trabalhando acaba sendo um pouco mais complicado para dar esse conteúdo. Eu chego à tarde, as aulas da Helena são de manhã, online, né? A Helena está na rede particular, mas as aulas são online pela manhã. Como eu não consigo acompanhar pela manhã, a gente acaba dando esse conteúdo à tarde para ela. E aí a gente fica se revezando aí entre eu e meu marido para a gente tentar passar todo esse conteúdo. A gente acaba virando um pouco de professora também nesse período, né? Porque a gente também tem que estudar para ajudar eles a fazerem as tarefas, os deveres. E o Henrique, que tem 9 meses, a prefeitura está na rede pública de ensino, e a prefeitura tem mandado aí diariamente, toda semana, todo início de semana eles mandam os módulos, né? A gente já está no 3º módulo. E a gente vai fazendo as atividades conforme vai dando tempo. Aí a gente fotografa tudo, manda tudo aí no Google Classroom, que é a plataforma que a prefeitura escolheu para que a gente mande essas atividades então para as escolas. É meio complicado, não vou te dizer que é fácil não, viu? Porque daí a gente chega em casa, tem que dar conta de dar atenção para as crianças, tem também que ainda dar conta da casa e de todos os outros afazeres, né? Mas não é fácil, mas a gente tem que dar um jeito de dar conta, né, Maria Esther? Afinal, estamos todos aí no mesmo barco, e agora é importante que os alunos, né, os nossos filhos, eles tenham esse conteúdo e da mesma forma também mantenham uma certa rotina para quando voltar à normalidade aí as coisas sejam mais fáceis também para serem retomadas, né? Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, viu, Ana, pelo seu relato. Eu tenho certeza que muita mãe que está assistindo se identificou, né, com esse desafio diário de trabalho, volta para casa, ela com o filhinho pequeno, tem a Helena que está estudando, mas fica aí também aquela dica, né, da nossa entrevistada, a Giovana, que acabou de passar por aqui, de não levar o conteúdo tão a sério nesse momento, e sim mais como uma atividade para as crianças dentro de casa, porque isso cabe muito aos professores também, né, Fernanda? Essa questão de conteúdo mesmo dentro de casa acaba ficando mais difícil, né? Fica. Eu vou falar bem a verdade para você, com todo respeito a esse brilhante trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Estado de Educação, as secretarias municipais, porque a obrigação agora é, vamos encontrar uma forma dessas crianças não ficarem em casa ociosas e perdendo conteúdo. Então colabora com os pais também, esse momento em que elas tiram para estudar, mas eu já estudei à distância e eu não gosto não gosto. É uma opinião minha. Sei que existem diversas plataformas, formas divertidas, muitas vezes em plataforma multimídia, com vídeo, com áudio, com uma aula online onde você pode tirar as suas dúvidas em tempo real, mas eu ainda prefiro o tete-a-tete. Eu confesso para você, Fernando, que eu já fiz 2 faculdades. Uma delas eu fiz à distância e eu gosto muito. Você tem disciplina, por exemplo, eu tenho para sentar na frente do computador eu tenho, porque e eu estudar? gostava muito do assunto, eu parava para assistir e eu acredito que se o aluno souber se dedicar, se organizar, você pode tirar, sim, muito proveito disso. Com certeza. Olha aí a opinião da Maria Esther. Eu vou contar para você, viu? Pelo que a gente acompanha, eu estudei em escola pública a vida toda, né, muitas vezes as professoras precisavam ficar em cima. E pelo que eu acompanho também como repórter nas escolas, tem muita gente, muitos estudantes que se não tiver ali, ó, na rédea curta, não é mesmo? Não conseguem absorver o conteúdo, não conseguem passar de ano. Eu fico agora me perguntando quem é que vai puxar essa rédea em casa. Os pais estão trabalhando, Maria Esther, não estão em casa. Com criança é diferente, né, Fernanda? A gente não está falando de pessoas formadas, enfim, adultas que podem se organizar. Ponto importante, você falou, você se dedicava, você sabia da importância, doía no seu bolso, claro, se você rodasse, não é mesmo, Maria Esther? Agora a gente sabe que muitos estudantes, né, se não puxar a rédea ali e levar na rédea curta, não vai, nem no presencial, imagina só na distância. Mas parabéns, a Secretaria de Estado vem desenvolvendo essas alternativas para repassar esse conteúdo, inclusive hoje começa um novo ciclo com novos conteúdos